E a gente falou aqui, né? Você trouxe até um pouquinho desse papel da organização, né? Entender que isso tem que estar, né, nos seus estados estratégicos. A gente falou um pouquinho do papel da liderança, né? E aí agora eu queria trazer até um pouco do papel como sociedade, né? Como pessoas, como você falou, né? A gente não precisa muitas vezes de um lugar de fala para eu entender que eu tenho um papel nisso, né? E até quando a gente fala do racismo, por exemplo, né? Hoje a gente tem falado muito sobre isso. Não basta você não ser racista, né? Você tem que trabalhar por uma cultura que seja antirracista. Porque senão, né, a gente continua nessa nossa caixinha, né? Eu não sou racista, né? E aí o resto que se exploda, e não é assim, né? Então eu quero entender um pouquinho de como, né? Como as pessoas elas podem, você foi trazendo alguns pontos aqui, mas para a gente consolidar, como as pessoas elas podem fazer parte disso, né? E promover uma cultura e consequentemente uma sociedade que consiga trazer a diversidade e inclusão, como você falou, sem esse medo, né? Mas de fato entendendo os ganhos que isso tem para todos. Eu acho, Karina, que eu penso que a gente é um bicho esquisito, né? Ser humano. É diferente dos outros bichos na natureza que nascem já expressando o máximo do seu potencial, porque um cachorro nasce cachorro, um gato nasce gato, uma árvore nasce árvore, né? Então, da semente, ela se torna o máximo do seu potencial. O ser humano, ele está sempre ainda evoluindo, né? Ele tem vir a ser, um tornar-se pessoa. E muitas Sim. vezes a gente não está fazendo isso porque a gente ainda não entendeu esse meu papel de o que é efetivamente essa humanização, né? Essa consciência do outro como um semelhante. Eu gosto muito daquele poema do Brecht que ele fala: primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas não me importei com isso, eu também não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. É sobre isso. Não importa que você está numa posição de privilégio, que você conseguiu estruturar a sua vida e ter o seu emprego, para algumas pessoas, é, essa conexão empática com as necessidades do outro acabam se tornando mais, não é mais fácil, porque você tem uma dor, né, envolvida, né, nesse processo, mas ela se torna mais evidente por conta de você ter uma conexão com a lógica da opressão. Então, vou trazer aqui um meu exemplo. Eu, como uma mulher negra, sei o que é a lógica da opressão para mulheres negras. Então, para mim, olhar para uma mulher lésbica, ou para um homem gay, ou para uma pessoa trans, ou para uma pessoa com deficiência, eu não sei qual que é exatamente a experiência dessas pessoas, Uhum. mas eu sei como funciona a lógica da opressão, a lógica da dominação, e eu sei que elas, assim como eu, Sim. vivem em um contexto social onde um tipo específico de ser humano lhe é dado, né, um capital social superior ao seu, onde você tem um direito subentendido de dominar outros grupos. Então, eu gosto muito de lembrar que na minha época na escola, nem sei se ainda se ensina assim em biologia, mas tinha lá a pirâmide da cadeia alimentar, né? Você está no topo da pirâmide da cadeia alimentar. Você é Uhum. a pessoa que tem o direito de se servir de toda a cadeia alimentar para atender às suas necessidades. E muitas vezes os seus prazeres, nem sempre só as necessidades, mas também os prazeres. Então, eu acho que é sobre isso, assim, um esforço de humanização para que a gente possa desenvolver essa nossa
conexão empática com a necessidade do outro, daquele outro que tem uma experiência social diferente da minha. E um desenvolvimento da nossa humanidade no sentido realmente de compaixão mesmo, sabe? De compreender. Cara, como é que pode a gente falar de 30 milhões de brasileiros passando fome e a gente vivendo a vida como se, tipo, nada tivesse acontecendo, nada tivesse acontecendo, tá, né? Vida que segue, vamos que vamos, é uma luta mesmo. Tá? Não, cara, tipo, tem pessoas fazendo diferente, usando, assim, um pouco da sua energia, da sua força vital para olhar para essas pessoas também, que muitas vezes, quando a gente volta lá na questão da meritocracia, a gente vai olhar para a história dessas pessoas, muitas vezes vieram de famílias desestruturadas, pais que tinham questões, às vezes, com adicção de álcool, de drogas, né? Então, doente, né? Isso as pessoas precisam entender, né? Sair dessa lógica do preconceito e entender que o vício é uma doença, né? É uma doença física, mas que é uma doença que gera um impacto social muito grande, né? Então, tem uma responsabilidade social que a gente não está cuidando, né? E isso depende muito da expansão da nossa consciência como ser humano. Então, acho que esse poema do Brecht, ele representa muito isso que eu acredito, assim. A gente precisa aprender a se cuidar como coletivo, até por um interesse egoísta, de, tipo, na hora que eu precisar, vai ter alguém para me cuidar também. Sobrevivência, porque, né, que é o que você falou. Na lógica da consciência da interdependência, que as pessoas falam assim, você precisa ser independente, autossuficiente. Quem que é independente e autossuficiente? Nós somos seres sociais. Para a gente estar aqui gravando esse podcast, a gente tem quantas pessoas que trabalham na companhia de luz de energia elétrica, na prestação de serviço da internet, as pessoas que produziram os equipamentos que a gente está utilizando, câmera, computador, microfone, as pessoas que vão editar esse conteúdo e depois colocar no ar, o provedor de serviços que vai ter lá um espaço para... Cara, não adianta eu só vir aqui e ficar falando o que eu penso, se não tiver toda uma estrutura para que essa mensagem chegue para outras pessoas. Não existe esse negócio de independência. Nós somos interdependentes, somos seres sociais e precisamos aprender a nos cuidar mais como coletivo e não só com o olhar do farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Porque nessa lógica a gente está se matando, é isso que a gente está fazendo. A gente está num mundo cada vez mais violento, cada vez mais depressivo, mais pessoas sofrendo de burnout, mais pessoas passando fome. Cara, a gente está evoluindo como humanidade. A gente precisa parar e falar assim, epa, peraí, é para esse lugar que a gente quer ir, né? Tem uma filósofa ai, gente, esqueci. Mas a professora Lucilena Galvão, que ela fala, se você... a Ferrari é maravilhosa, né? Você ter uma Ferrari, mas se pegar é melhor uma pessoa que está indo em direção ao precipício ir a pé ou de bicicleta do que com uma Ferrari. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está fazendo uso da tecnologia e levando a humanidade em direção ao precipício. Pensando em como que a gente vai fazer para colonizar Marte. Gastando tubos de milhões, trilhões de dólares para colonizar Marte, quando a gente não está dando conta desse planeta aqui, que tem todos os necessários disponíveis para a nossa sobrevivência com qualidade. Se a gente olhasse para essa riqueza e não para, tipo, vai acabar, então vamos para outro lugar, que nem árvore tem naquele lugar, como é que a gente vai viver num lugar que não tem árvore, né? Sim. É por aí, eu acho que a consciência da nossa humanidade, da nossa responsabilidade social, ambiental, né, da nossa responsabilidade coletiva, não só com seres humanos, mas com os animais e com a terra mesmo, com o meio ambiente.
É com certeza que é o que você tá falando, né? Se eu não me importo, né, não só com o outro, mas eu não me importo com esse ambiente onde eu vivo, com a terra onde eu moro, em preservar isso, né? Então, assim, a gente tá muito longe, né? E eu vejo que quanto mais a gente fica nessas, eu vou chamar de bolhas, né? Mas com essa bolha da nossa realidade, pessoas só parecidas com a gente, com a nossa história, cada vez fica mais difícil, né, a gente conseguir olhar para isso.